Olá, pessoal. Bom, hoje eu queria falar a respeito. Vai ser um brevíssimo vídeo sobre a imagem de São Rafael Arcanjo. Bom, o canal tá parado, faz algum tempo que eu não posto nada e eu estava refletindo a respeito de algumas características de algumas representações de São Rafael Arcanjo que o colocam como uma figura do Cristo, como o bom pastor. São Rafael Arcanjo aparece nas Sagradas Escrituras no livro de Tobias, de São Tobias, e é designado a caminhar com Tobias, a protegê-lo em sua jornada. E aí tem várias reflexões para se fazer a respeito dessa jornada de São Tobias, né? Das aventuras. É muito interessante as Sagradas Escrituras sobre as aventuras dos personagens e como você mergulha nelas ao ler, ao ler as Sagradas Escrituras, ao ler os textos sagrados. E o quanto de riqueza existe em alguns versículos, né? Bom, eu estava refletindo, se você pegar algumas imagens sagradas de São Rafael, algumas representações, ele segura um báculo. Báculo é um símbolo do pastoreio, do bom pastor, daquele que vigia, daquele que guarda, daquele que protege o rebanho. E São Tobias aqui, nessa breve análise que estamos fazendo aqui, pode ser visto como a ovelha, né? Como nós. Nós temos que nos pôr como ovelhas aos cuidados do Cristo, nos lançarmos nos braços dele. E podemos dizer que São Rafael prefigura aquele que viria, né? O Cristo, o bom pastor. E ele também é representado segurando um peixe, né? Que na história conta que um peixe tentou engolir Tobias. E São Rafael mandou que Tobias o agarrasse, né? O capturasse. Poderíamos dizer que esse peixe é o cristianismo, né? O cristianismo, em seus primórdios, teve como símbolo o peixe, né? Que é um símbolo do Cristo. É muito interessante e tem muito a que se falar a respeito disso. E São Rafael manda que Tobias retire do peixe o coração, o fel e o fígado. E aqui poderíamos dizer que fé, esperança e caridade, né? Que são centrais na doutrina, no catolicismo, que sai do peixe, que sai do cristianismo, que sai de suas entranhas, que sai das entranhas da igreja, da eclésia. E é interessante que com isso São Rafael faz algumas atividades, né? Expulsa um demônio, Tobias cura a cegueira do seu pai, ou seja, Tobias como vai como um missionário, né? Como um homem de ação, uma ação sagrada, uma ação sacerdotal, participando da missão sacerdotal do Cristo, né? Da missão de Melquisedeque, exercendo assim, levando assim aos olhos do seu pai a luz, as escamas caem dos olhos do seu pai, assim como cai do cego que o Cristo o cura e que ele vê a luz.
que ele vê o sol. E né, na história, Tobit, né, o pai, ou o velho Tobias, que é o pai de São Tobias, é um homem muito caridoso, um homem de muitas virtudes, que acabou tendo esta doença, né? E é como que fosse um símbolo da regeneração, do batismo, né? Onde o velho homem morre e nasce o novo homem, o homem que vê a luz, o homem que não mais vê as coisas materiais, mas que vê as coisas espirituais, que vê a metafísica e a luz, que vê no seu filho a luz do Cristo. Seu filho, ao longo da jornada com São Rafael, aprende muitas coisas, né? Ele volta como um novo homem. Ele volta como um homem de ação, um homem verdadeiramente iniciado nos mistérios do Cristo, que São Rafael o iniciou, o elevou, o mostrou o caminho, o guiou pelo caminho, o fez com que ele fosse pastoreado, né? E velado por seus cuidados e levando assim as boas novas do peixe, né, do cristianismo, digamos assim, nessa nossa breve reflexão a respeito dessa história sagrada de São Tobias e de São Rafael Arcanjo. Então, São Rafael Arcanjo é claramente uma alusão ao bom pastor, né? Aquele que guarda com seu báculo a ovelha, o Tobias, que tem ali um poderio sacerdotal, digamos assim, né? O dizendo como se deve fazer as coisas, o ensinando a caminhar pela estrada da vida, né? E São Tobias se põe ali como uma ovelha que escuta a voz do bom pastor, né? Que se torna um homem de ação, que vai à ação, que se lança à aventura, que se lança ao mundo com espírito elevado, um espírito humilde, né? Se pondo aos cuidados do pastor, se pondo aos cuidados do arcanjo São Rafael, que também ele é representado muitas das vezes com uma vasilhazinha, né? Um vaso em sua mão, já que ele é o arcanjo da cura, o arcanjo medicinal, e o Cristo é o doutor, o médico, o curador por excelência. Então, São Rafael apresenta esses atributos do Cristo, do Logos encarnado, o bom pastor, o médico, o curador, aquele que mostra o caminho, aquele que vela no caminho, aquele que mostra os remédios. Então, São Rafael é representado também com esta vasilha, com remédios, com cura, né? E o Cristo é a cura, né? Poderíamos dizer até que esta vasilha é um símbolo do Cristo, da cura, da cegueira, da cura daqueles que estão velados, que estão totalmente imbuídos em um nivelamento subterrâneo, que não conseguem
elevar-se, que não conseguem colocar seu pé no chão, colocar o seu pé na estrada e caminhar. E caminhar com os seus pensamentos voltados para o céu, como ensina o apóstolo São Paulo, né? Aspirando às coisas celestes. Então é basicamente isso, é uma breve reflexão. Espero que tenham gostado. Acho que é isso. Por hora, não tenho mais nenhuma outra ideia. É um livro que tem muito a se dizer e muito ao que se estudar, e poucos o estudam, pouco se tem, pouco material se tem sobre esse livro sagrado, mas creio que seja uma boa reflexão a respeito desses atributos do Cristo no arcanjo São Rafael. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus